Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos assistem, que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago 2. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Tiago 2, versículos 14 a 26. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse trecho da Palavra de Deus. Diz assim a santa e inerrante Palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor, a iluminação do Espírito Santo para a mensagem dessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando, adorando e bendizendo ao teu nome. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pelos momentos litúrgicos que já realizamos aqui. E nesse instante, Senhor, em que estamos com a tua palavra aberta, pedimos a tua bênção, a tua ajuda, a iluminação do Espírito Santo, a instrução vinda do alto, para que entendamos a tua palavra e, acima de tudo, possamos praticá-la para a glória do Senhor. Aquieta, ó Deus, a nossa mente e o nosso coração, para que estejamos atentos aos teus ensinamentos. Queremos sair daqui edificados pela tua palavra. Queremos sair daqui diferentes do que entramos, transformados pela tua palavra sobrenatural, poderosa, divina, que muda o coração dos pecadores. Alimenta-nos, ó Deus, e edifica-nos nessa noite. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A fé falsa. Esse é o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. A fé falsa. Como dissemos na última pregação que tivemos aqui mesmo neste capítulo 2, todo mundo diz que tem fé. A fé é um fenômeno comum e natural para todos os homens. No entanto, esta fé que Tiago está tratando detalhadamente aqui no capítulo 2, não é uma fé qualquer
uma fé que todo mundo diz que tem, mas é uma fé bíblica, genuína, cristocêntrica, uma fé que nos aproxima de Deus, uma fé, aliás, necessária para isso, porque, como é do nosso conhecimento, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto aqueles que se aproximam de Deus creiam, é necessário que aqueles que aproximam de Deus creiam que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. É dessa fé que Tiago está falando. E aliás, por exemplo, até mesmo os demônios têm fé. Veja aí, por exemplo, o versículo 2:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Portanto, esse é o assunto tratado aqui em todo o capítulo 2, fé. Na mensagem anterior, eu falei sobre a fé verdadeira. E hoje nós vamos fazer o contraponto, a fé falsa. Só a título de introdução ainda e para refrescar a memória dos irmãos, quando nós falamos sobre a fé verdadeira, nós aprendemos 3 verdades. A primeira, a fé verdadeira não faz acepção de pessoas. Isso está nos versículos 1-4. Segundo, a fé verdadeira entende a eleição de Deus. Versículos 5-7. E terceira, a fé verdadeira obedece ao mandamento do amor. Versículos 8-13. Então, em linhas gerais, foi o que nós falamos na última mensagem sobre a fé verdadeira. Hoje nós vamos ver o contrário, a fé falsa. A fé que está desassociada da palavra de Deus. E ao aprendermos sobre a fé falsa, é preciso que nós avaliemos e vejamos se a nossa fé é verdadeira ou é falsa. É disso que nós vamos tratar e é disso que Tiago fala nos versículos 14-26, a fé falsa. Sobre a fé falsa, Tiago apresenta 2 verdades interessantes aqui, que eu gostaria de destacá-las com os irmãos. Vamos a elas. A fé falsa, Tiago diz, a primeira verdade é que a fé falsa não tem obras, não tem boas obras. Isso está nos versículos 14-17. Acompanhe aí a leitura novamente da passagem. A fé falsa não tem obras. Versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Observem que ele começa fazendo 2 perguntas retóricas e a resposta é óbvia. Se a fé não vem acompanhada de boas obras, Tiago vai dizer que ela não tem valor, não tem a sua importância. São perguntas retóricas, mas que na verdade nós sabemos a resposta. A fé falsa não tem obras. E aí ele vai exemplificar isso, colocando em termos práticos como é que essa fé se manifesta, a fé verdadeira. Veja aí, versículos 15-16. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Observem que ele dá 2 exemplos simples, básicos, que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ele fala de 2 exemplos, a roupa e o alimento. Roupa e alimento são elementos básicos do ser humano e que todos os seres humanos precisam. Ele imagina alguém batendo a porta de sua casa, dizendo que precisa de comida e que precisa de alimento, de vestimenta. E aí a pessoa bate na sua casa e diz assim, olha, você teria um prato de comida para me dar? Ou até mesmo uma roupa, um agasalho para que eu possa me vestir e para que eu possa me livrar do frio? Aí a pessoa diz assim, olha, a pessoa que recebeu, que abriu a porta da casa diz, olha, vá em paz. Como é que é? Vá em paz. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um outro texto, minha mente é associativa, eu lembro do texto de Jesus, só faltou falar, vá em paz e não peques mais. Só faltou isso daí, vá em paz.
Mas como é que eu vou em paz? Eu posso até ir em paz, mas eu continuo sem alimento e sem vestimenta. Esse dono da casa só faltou falar assim: vá e não peques mais. E continue sem alimento e sem vestimenta. Tiago vai falar da necessidade que temos de que a fé falsa é capaz de receber alguém no portão de casa e dizer assim: vá em paz. E não supre as necessidades básicas do ser humano. É preciso que nós ajudemos, que nós socorramos os necessitados. Aliás, a Bíblia fala fartamente sobre esse assunto. Eu queria destacar apenas 2 versículos para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Davi, lá no Antigo Testamento, no Salmo 41:1, no Salmo 41:1, Davi diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Perceberam a diferença da resposta que é dada aqui para a resposta apresentada por Davi lá no Salmo 41:1? Bem-aventurado, feliz ou mais do que feliz é aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. E eu sempre digo e repito aos irmãos que é interessante, se você observar, ao seu redor você vai sempre encontrar pessoas que estão melhores do que você e piores do que você. Você às vezes, e eu também, nós reclamamos de barriga cheia. Porque temos uma casa, temos um teto, temos um alimento. Quantas pessoas que não têm, temos saúde. Podemos ir e vir, nos locomover. E, via de regra, nós estamos reclamando, insatisfeitos, quando nós queríamos ou desejávamos ter mais coisas. É preciso que nós estejamos contentes com aquilo que temos. Se no pouco eu me alegro, porque foi Deus quem me deu. Se no muito eu também me alegro, porque foi Deus quem me deu. E nós temos exemplos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, os reis, por exemplo. Quando o rei se exaltava, quando o seu império era estabelecido, era fortalecido, às vezes tem uma expressão lá dizendo assim: ele exaltou seu coração, ele esqueceu de Deus. Tem um rei, por exemplo, que é dito que ele confiou nos médicos e não no médico. No médico dos médicos, que é o nosso Deus. Então é preciso que no pouco nós sejamos contentes e que possamos mostrar isso através de obras. E no muito não nos esquecermos que em ambos os casos foi Deus quem nos deu, foi Ele quem nos concedeu. Então, Salmo 41:1. O segundo exemplo, agora vem de Jesus. Mateus 25, é o sermão escatológico de Jesus. Mateus capítulos 24 e 25. E ele está encerrando o seu sermão lá no capítulo 25. Nos versículos 35 e 36, ele fala sobre alguém que tem fome, alguém que necessita do alimento, alguém que necessita da vestimenta, como é o caso aqui em Tiago 2. Olha o que Jesus disse em Mateus 25, 35 e 36. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes. Esse daqui falou: vá em paz e não peques mais. Percebem a diferença? No versículo 36, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Alguém levanta e questiona: mas quando foi que a gente viu o Senhor com fome, com sede, nu, enfermo, preso? Quando que a gente viu isso? Aí Jesus diz assim: todas as vezes que vocês fizerem a um destes pequeninos, a mim me fizestes. Percebam que a ênfase de Tiago é: a fé falsa não tem obras, tem conversa. Tem no máximo bom papo. A fé falsa não tem obras. A fé falsa é capaz de receber alguém e desejar a paz sobre a pessoa e negar o alimento e negar um agasalho para quem necessita. Versículo 17. Assim, é uma espécie de conclusão aqui de Tiago: assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta.
A fé falsa não tem obras. Ela tem apenas verbetes, cacoetes, palavras, verbalização, mas atos ela não tem. Veja, o apóstolo Paulo entendeu essa questão das obras, né? Lá em Efésios 2, versículos 8 até o final, nós conhecemos bem aquele texto e Paulo diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, excluindo as boas obras. Aí a gente confunde, a salvação é pela graça. Estamos salvos pela graça, aí o que nós fazemos? Eliminamos as boas obras. Vocês já repararam que outras pessoas e outras religiões praticam muito mais obras do que nós? Sabe por quê? Porque salvação para eles é por obras. Então eles precisam fazer, precisam trabalhar mais e mais. E Paulo diz lá em Efésios 2, no versículo 10, finalizando o trecho lá da salvação, ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos salvos pela graça, mas não devemos nos esquecer das boas obras. Boas obras não é só o carro-chefe do catolicismo romano. Boas obras são necessárias para nós que professamos uma fé bíblica, genuína, reformada, calvinista, histórica, tradicional. Não podemos eliminar as boas obras. Portanto, a nossa fé, ela não deve ser falsa, mas ela deve vir acompanhada de boas obras. Obras que exaltam, que glorificam e que manifestam a glória do nosso Deus na nossa vida e também na do nosso próximo. Segunda verdade, a fé falsa, além de não ter obras, Tiago vai dizer que a fé falsa não é suficiente. É o que ele vai dizer aí nos versículos 18 a 26. Eu resumi os versículos 18 a 26 nessa frase: a fé falsa não é suficiente. Veja aí o versículo 18. Alguém ainda poderia contra-argumentar, que é esse alguém aqui no texto. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Observem que Tiago diz assim: alguém se apresenta e ele diz assim, eu tenho fé. O outro se apresenta e diz, eu tenho obras. Desassociado. Um tem fé, o outro tem obras. E Tiago vai dizer, não é assim. Esse daqui precisa ter fé e obras, e esse daqui também. Ambos precisam ter fé e obras caminhando paralelamente. Versículo 19, Tiago vai falar sobre uma fé que é limitada e que não é suficiente. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Isso aqui é interessante, irmãos. Os demônios creem. Os demônios têm fé. E vou mais além. Os demônios são ortodoxos. Os demônios são reverentes. Aliás, os demônios são mais reverentes do que nós, às vezes. Não queria chocá-los, mas os demônios são mais reverentes do que nós, por vezes. Mas de onde que o Senhor está tirando isso? Volte, por exemplo, para os evangelhos. Quando Jesus estava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, daqui a pouco Jesus chegava e quando ele encontrava alguém endemoniado, a primeira coisa que um endemoniado falava, através do diabo lá, ou de algum espírito imundo, é: Senhor, o que eu tenho contigo? Chama Jesus de santo, adora, se prostra, faz muito mais do que alguns de nós, que cremos em Deus, que conhecemos a fé verdadeira, que obedecemos a Deus. Um deles disse certa vez: Senhor, o que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. Quer dizer, os espíritos imundos creem, tremem, são ortodoxos, chamam Jesus de santo, e aí Jesus diz, e um deles fala assim: não nos mande ainda para o abismo. E Jesus diz: calma. Ele não falou, ele guardou a informação, até porque Jesus não poderia mandá-los ainda para o abismo.
Tem uma questão escatológica, tem uma questão, tem a obra de Jesus que ainda não foi concluída, ele não tinha ido para a cruz, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Eles chegam e uma vez uma legião diz assim: Senhor, não nos mandes ainda para o abismo, permitas que nós entremos nos porcos. Lembra disso? Uma manada de porcos, de quase de 2.000 porcos, se jogaram precipício abaixo, e os homens, não sei se é porqueiros, os trabalhadores que cuidavam dos porcos lá, ficam assustados e mandam Jesus embora da cidade. Todo mundo assustado, inclusive mandam Jesus embora da cidade, porque 2.000 porcos se perderam. Olha, a ênfase de Tiago, olha, a fé falsa não é suficiente, porque os demônios são reverentes, ortodoxos, santos, se prostram diante de Jesus, mas eles vão para o inferno. A fé falsa não é suficiente, diz Tiago. E agora ele vai exemplificar, ele vai dar 2 exemplos do que é alguém que diz que tem fé e ao mesmo tempo pratica boas obras. 2 exemplos, os exemplos são conhecidos. E eu queria pensar com vocês sobre ambos. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. E o segundo exemplo é o exemplo de Raabe. Que, aliás, a Raabe deu o que falar a Raabe no nosso retiro lá. Deu o que falar. O que a Raabe fez é certo ou errado? Daqui a pouco eu falo sobre a Raabe. Vamos para Abraão, vamos seguir a ordem do texto aqui. Então ele diz aí no versículo 20: Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aí, então, versículos 21 a 24, ele cita o exemplo de Abraão. Vamos ver o que Abraão fez. Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Irmãos, essa história é comovente, a história de Abraão. Essa história está registrada em Gênesis 22. Abraão esperou 25 anos para cumprir a promessa de Deus. Quando Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos. E até esse menino nascer, o Isaque, ele já tinha 100 anos. Abraão esperou pelo filho da promessa 25 anos. Alguns dizem que o Isaque tinha entre 15 e 18 anos, e portanto Abraão já tem entre 115 e 118 anos. Depois de esperar 25 anos, Deus diz a Abraão: toma teu filho, teu único filho, e vai até o monte Moriá e sacrifica-o ali. E lá no texto de Gênesis 22 é dito que ele sai de madrugada. Eu já falei para vocês, provavelmente para a mãe não ficar sabendo, que o filho foi junto. E eles andam 3 dias, Isaque começa a perceber que está faltando uma coisa, está faltando o cordeiro, e a resposta de Abraão é para ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ele disse que cria em Deus, e ele estava a ponto de oferecer o seu próprio filho, Isaque. Lá em Hebreus 11 nós somos informados que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Só tem um detalhe, nós estamos em Gênesis 22. Abraão não sabe o que é ressurreição. Não há nenhum caso de ressurreição. Nós estamos no início da Bíblia, no 22º capítulo da Bíblia. E quem vai dizer isso é Hebreus. Séculos depois, milênios depois, o escritor aos Hebreus diz: Abraão, pega o menino, vai oferecer o menino. A minha parte é sacrificar Isaque. Depois Deus faz a dele. Simples assim. Depois Deus ressuscita o menino. Já pensou? Não há casos de ressurreição, não há exemplos de ressurreição. Ele talvez não sabe o que é ressurreição, e ele oferece o seu filho. E aí Tiago diz assim: olha, Abraão, ele é o pai da fé. Ele é o pai da fé. Lá em Gênesis 15:6 é dito o seguinte: ele creu no Senhor, Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15 é outro caso emblemático na vida de Abraão. Abraão, ele diz que tem um sono profundo, ele dorme, e depois, antes do sono, ele vai lá fora, e Deus diz: Abraão, conta as estrelas, se é que podes. Tenta contar as estrelas.
Assim vai ser a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas que estão nos céus e quanto os grãos de areia que estão nos mares. Abraão crê no Senhor e Abraão começa a contar e não deu conta de contar as estrelas, são muitas, mas muitas. Os entendidos dizem que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de todas as praias de todos os continentes. E Deus disse a Abraão, vai lá fora, conta as estrelas, se é que podes. O que Tiago está querendo dizer aqui, a fé sozinha não é suficiente. Ela vem carregada ou acompanhada de obras. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas. A semelhança de Gênesis 22 com Jesus Cristo é impressionante. É o filho único, é o filho amado, é o filho que esperou 25 anos. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, Gênesis 15:6, e isso lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, esse texto aqui, Gênesis 15:6, ele é tão importante na Bíblia que ele vai até Hebreus. Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus. Abacuque 2:4 diz, é citado o texto de Abraão, Gênesis 15:6. Eis o soberbo, sua alma não é reta, Abacuque 2:4, mas o justo viverá pela fé. Depois, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que o justo viverá pela fé. Depois, Hebreus 10 vai dizer que o justo viverá pela fé. E depois, Paulo em Gálatas diz que o justo viverá pela fé. Gênesis 15, Abacuque 2, Romanos 1, Hebreus 10, Gálatas 2. O justo viverá pela fé. E ainda diz mais o texto, além de crer em Deus, e foi chamado amigo de Deus. Isso aqui é algo impressionante, irmãos. Quem é seu melhor amigo? Abraão poderia dizer, o meu melhor amigo é Deus. Já pensou? Está bem de amigo, hein? Esse daí está bem de amigo. Ele foi chamado de amigo de Deus. Ora, Abraão recebe 2 títulos fantásticos. Ele é o pai da fé e ele é amigo de Deus. Eu queria um amigo assim. Que não erra, que não falha, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E a Escritura ecoa essa expressão, essa palavra amigo, ela está carregada no Antigo Testamento. 2 vezes os autores do Antigo Testamento lembram que Abraão é amigo de Deus. Deixa eu citar as 2 vezes em que isso é dito. Segundo Crônicas 20, versículo 7, só para situar os irmãos, segundo Crônicas 20, é aquele texto em que Josafá, o rei Josafá, vai para a guerra, mas ele não sabe o que fazer. Aliás, eu vi até um sermão em segundo Crônicas 20, o tema do sermão é o que fazer quando não se sabe o que fazer. Segundo Crônicas 20, o texto se desenrola e no versículo 7 é dito, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? E não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Segundo Crônicas 20, versículo 7, Josafá lembra que Abraão era amigo de Deus. Depois o profeta Isaías, séculos depois, vai escrever o seu livro e diz a mesma coisa. Isaías 41:8 diz, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Ele estava bem de amigo, um amigo fantástico, um amigo extraordinário, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Abraão, quem é o seu melhor amigo, Abraão? Deus, o criador de todas as coisas. Versículo 24, ele conclui o exemplo de Abraão.
Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Você diz que tem fé, mas ela não é suficiente. Essa fé precisa vir acompanhada de boas obras. Falemos agora sobre Raabe, que é o caso mais grave aqui em questão. O caso que deu horas, talvez umas 3h15 de debate, lá no Retiro, lá em São Roque. Falemos um pouco sobre Raabe. Este caso é emblemático e muito interessante. Veja aí, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Nós conhecemos a história de Raabe, ela surge em cena lá em Josué, no capítulo 2. Raabe é conhecida como meretriz, como prostituta. Ela vivia naquela cidade e Josué havia mandado 2 espias para verificar a terra. Antes de entrar na cidade de Jericó, lembra da música lá? Eu não vou cantar aqui para vocês não irem embora mais cedo. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão, ruirão. Muito bem, os espias chegam lá, na terra, na casa de Raabe. Raabe oculta, esconde os 2 emissários lá, e aí vem aquela questão. E a mentira de Raabe? O que fazer? Ela mentiu, não mentiu, foi punida, foi disciplinada por isso. Veja que a ênfase do texto não está na mentira de Raabe. Raabe não é conhecida por ser mentirosa. Ela é conhecida por ser prostituta, meretriz. Pasmem, Raabe aparece em Mateus 1, na genealogia de Jesus. Raabe aparece como uma das poucas mulheres, talvez nenhum de nós colocaria Raabe na genealogia de Jesus, o Messias, Mateus capítulo 1. Outra mulher, aliás, aparecem umas mulheres estranhas lá na lista, aparece Raabe, aparece Batseba, que era estrangeira, aparece Ruth, a Moabita. São mulheres que provavelmente nós não colocaríamos nessa lista. Raabe ficou conhecida como a meretriz na história. E Raabe diz o seguinte, chega os soldados lá e perguntam para Raabe, escuta, os emissários, os israelitas passaram aqui? E a Raabe diz assim, na verdade eles até passaram aqui. Eles passaram, mas se vocês seguirem nesse caminho e forem a cavalo, vocês vão alcançá-los. E os soldados do rei chegam e saem por aquele caminho e vão atrás dos emissários, quando na verdade os emissários estão escondidos, ocultos. Quando os soldados vão embora, Raabe chega assim, olha, eu sei, eu fiquei sabendo. Aliás, nós ficamos sabendo que o Deus de vocês é poderoso, muito poderoso. O Deus de vocês abriu o mar vermelho. O Deus de vocês livrou vocês do Egito, a maior potência mundial. Vocês, no caminho para cá, antes de chegar em Jericó, derrotaram 2 reis famosos, Seom e Og. 2 reis famosos dos amorreus, reis conhecidos naquela época, e a próxima cidade é a nossa. Nós estamos no caminho, na rota. E Raabe diz assim, na verdade, o nosso povo não tem mais ânimo, está todo mundo triste, todo mundo preocupado, não sabe o que fazer, porque pensa comigo, se vocês derrotaram o Egito, abriram o Mar Vermelho, derrotaram Seom, e derrotaram 2 reis, Seom e Og, números 21, de 21 a 35, o que será de nós? O que será de Jericó? O Deus que destrói a maior potência mundial, que os humilha, que havia dito para Faraó, eu vou mostrar em Faraó a minha glória, o meu poder. Mas como é que a Raabe sabe de tudo isso? Não tem Zap, não tem Facebook, não tem redes sociais. Os meios de comunicação eram muito mais lentos do que hoje. O fato é que nós já sabemos. E a Raabe diz assim, eu creio nesse Deus. Ele é poderoso.
E lembrem da gente, quando vocês passarem aqui e destruírem o nosso povo de Jericó, lembrem de nós, de mim, do meu pai, da minha família, dos meus parentes. E eles fazem aquele pacto lá. Você não pode dizer que nós estivemos aqui, você precisa ocultar esta informação. E vocês precisam estar dentro de casa. No dia que nós passarmos aqui, quando as muralhas caírem, nós vamos passar aqui. Juramos pelo Deus vivo que não vamos fazer nada com vocês. Mas tem o seguinte, se vocês nos dedurarem, e se vocês não estiverem dentro de casa, não nos responsabilizamos com ninguém. Acontece toda a história, você já sabe, eles vêm, derrotam Jericó, e estão indo embora, e alguém lembra, opa, precisa passar ali, tem uma casa que tem a Raabe, o pai, a mãe, os irmãos, a família, pegam a Raabe, e a Raabe entra no pacto, no povo da aliança. E Tiago diz assim, veja que Raabe disse que acreditou em Deus, num Deus que abriu o mar vermelho, num Deus que é todo poderoso, mas a Raabe fez uma obra. Qual obra? Talvez mentir, ocultar os espias, crer nesse Deus todo poderoso. Tiago pega esses dois exemplos, um que é o pai da fé, o Abraão, e a outra que é a Raabe, para dizer, a fé de ambas não estavam desassociadas de boas obras. Portanto, Tiago diz que a fé falsa não é suficiente. Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não é verdade que Jesus disse? Em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós expulsamos demônios, e Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, sabe por quê? Porque a fé era falsa. A fé não é a fé genuína, a fé bíblica, a fé salvadora. E ele encerra, versículo 26, dando mais um exemplo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha que interessante, ele faz essa comparação, aqui seria a ilustração do texto. Ele diz que o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras está morta. Deixa eu dizer algo para você. O espírito sobrevive sem o corpo, mas o corpo não sobrevive sem o espírito. Nós acompanhamos aí, o mundo acompanhou o falecimento do Papa Francisco. O corpo está ali para ser visto e visitado por pessoas do mundo inteiro. O espírito já não está mais ali. Mas o espírito não morre. O espírito prevalece. O espírito continua vivo. Ou num lugar de delícias ou num lugar de tormentos. Deixa eu citar um exemplo nosso agora. Presbítero José Luiz, que faleceu. Faleceu no dia 3 de outubro do ano passado e foi enterrado no dia 4. O presbítero José Luiz, os restos mortais estão na sepultura, mas o espírito do seu José Luiz já está na glória. Tiago diz, olha, o corpo não sobrevive sem o espírito, mas o espírito sobrevive sem o corpo. E por ocasião do retorno de Jesus na segunda vinda, o espírito do seu José Luiz e de todos os mortos vem, cada um pega o seu respectivo corpo e todos serão ressuscitados. O corpo já está na sepultura, mas o espírito está vivo. Seu José Luiz e todos os santos que partiram já estão na glória, desfrutando da bem-aventurança divina. Já estão no seio de Abraão, porque tiveram uma fé, não falsa, mas verdadeira. Eu encerro com uma pergunta para você. Você crê em Deus? Temos crido nele? Ele é Senhor da sua vida? A sua fé é falsa ou é verdadeira? No início do capítulo nós vimos a verdadeira. No final do capítulo nós vemos a falsa, que não tem obras e que não é suficiente. Portanto, recorremos a Hebreus 11:6 novamente.
Sem fé é impossível agradar a Deus. A minha oração e o meu desejo é para que Deus renove, reforce e aumente a nossa fé a cada dia para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.